Bom dia a todos, né? E ainda nessa temática de relacionamentos, etc., eu estou colocando um setor agora muito importante para inclusive toda a humanidade, que é a dos empreendedores, dos empresários, são muito importantes para qualquer sociedade. Assim como é o Estado também. Eu sou contra a gente como empresário, e eu sempre fui empresário na minha vida, a vida toda, nunca fui empregado, porque nunca gostei de depender de salário, eu sempre quis empreender, sempre fui na minha vida toda. E me dei bem, me dei mal, tive sucessos, insucessos, aprendi muito e por isso estou aqui agora, até de certa maneira, passando um pouco da minha visão, obviamente com o viés espiritualista, para passar para os empreendedores todos, né, que eu, como eu digo, que vai desde aquele que é um pequeno camelô, uma vendedora dessas aí que compra produtos para ir vendendo de porta em porta, até o mais alto empresário que ganha muito dinheiro, etc. Embora cada um tenha uma realidade diferente, e os paradigmas são diferentes, óbvio. Mas eu quero passar aqui agora um conceito para mostrar a vocês que o excesso de vaidade, de orgulho e de ambição daquele que é empreendedor, às vezes é exatamente o tropeço que está sendo arrumado para ele no futuro. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu, quando trabalhava na época, e sempre gostei de orientar os empresários, porque eu sempre fui muito estudioso, a minha formação acadêmica é de economista, etc. E sempre lidando com todas as questões da vida, sempre fui muito participativo, e eu aconselhava as pessoas. E o erro que eu mais via nos pequenos empresários principalmente, é a ambição de querer ser, né, alguma coisa que ele não era e que não era a lógica dele. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu encontrava muitos clientes meus de varejo com ambição de serem atacadistas, porque no meu ramo haviam alguns atacadistas conhecidos que abasteciam muito os varejistas, porque tinham o fornecimento direto das fábricas, mas os atacadistas tinham uma capacidade de compra muito grande e conseguiam vantagens maiores que permitiam a eles, muitas vezes, oferecer os produtos ao preço da própria fábrica, ou seja, o varejista não precisava comprar grandes quantidades, ele podia fazer o seu estoque em cima do atacadista. E eu provava e fiz até um trabalho sobre isso, mostrando para os varejistas que qualquer negócio ganha no giro do capital e não no sobrepreço em relação às mercadorias. Você comprou a mercadoria por 100, vendeu por 200, você não ganhou 100. Você ganhou aquela mercadoria menos tudo que você gastou para administrar aquela mercadoria. Então, se essa mercadoria levou 6 meses para ser vendida, você tem 6 meses de custo para abater naqueles 100 a mais que você apurou no sobrepreço. Agora, se você cobrou 50, mas todo mês você girou, faz a conta aí. Você a cada mês era 50, mais 50, mas em 6 meses dá 300. Então olha quanto que você ganhou. No primeiro caso você apurou 200, mas com 6 meses de despesa. E no outro caso você apurou 300 com uma despesa mínima, que é aquela do mês ali, que eu falo em mês, né, mais ou menos, mas você pode girar por semana, por dia, por hora. Quanto melhor você girar, eu fiz uma vez um estudo desse, porque eu tinha um atacado, e eu queria provar aos meus varejistas que eles iriam ganhar mais trabalhando com o meu estoque. E aí eu convenci muitos a fazerem isso, e todos se deram bem, porque não precisavam ter estoque. E o meu negócio era fazer estoque especializado numa área, né? Porque aí vem aquela conversa. O atacado, ele tem que ser especialista, ele tem que ter muito produto de um mesmo item. O varejo, ele tem que ter tudo que está no seu setor, mesmo aquele produto que ele nunca vai vender. É aquela história, o varejista tem que olhar para a parede da loja dele
como um produto, porque ele nunca vai vender a parede da loja dele, mas ele precisa ter a parede da loja dele. Assim é aquela vamos dizer, vendedor de peça que precisa ter um parafusinho que nunca vai vender, muito raramente, mas todos os seus clientes vão saber que ali vai encontrar de tudo. Vocês não tem assim? Fulano encontra de tudo, né? Tem uma loja aí, agora eu não quero fazer propaganda, porque isso não é o escopo nosso, mas que está vendendo esses produtos de temperos, não sei o que, de castanha, noz, ele está crescendo aí a beça, porque ele tem de tudo. Você vai lá e encontra tudo, ele está ganhando a concorrência, porque ele tem tudo ali dentro e concentrado ali dentro de uma linha de coisas saudáveis até para consumo também. Então está crescendo. Então eu estou explicando aqui, primeiramente, o aspecto prático, econômico, administrativo de um negócio, né? Quer dizer, você tem que definir, você é varejista, você então trata de ter um pouco de tudo. Não queira imitar o atacadista. E eu já aconselhei, isso já tem mais de quase 40 anos que eu aconselhei isso, e vi gente quebrar porque não seguiram o meu conselho. Apareceu uma indústria, né, que vendo que havia uma fase difícil no mercado, ela começou a entrar nos varejistas maiores, botando, ela atingiu, é isso que eu quero tocar aqui nesse vídeo, a vaidade do varejista. Porque todos sabem que o varejista sonha ser um atacadista. E, no entanto, são dois negócios diferentes, embora o mesmo ramo. Então, o que aconteceu com esses varejistas? Que quebraram todos. Essas empresas, inclusive multinacionais, elas colocavam uma venda com 10 meses de parcelamento, porque ela sabe que o varejista não tinha capital para comprar grande quantidade, mas obrigava a comprar grandes quantidades. Aí o que aconteceu com esses varejistas? Caíram no conto do vigário. Isso foi uma vigarice dessas grandes empresas. Porque ele começou a priorizar o pagamento das parcelas para a grande empresa, porque o orgulho dele era: eu sou o distribuidor da empresa tal, da marca tal. E aquele orgulho dele foi matando o seu negócio, com o qual ele ganhava muito dinheiro e tinha sempre o seu balcão cheio de clientes, que tinha um pouco de tudo. Mas ele entrou com a cabeça de atacado sem ter estrutura de atacado, porque inclusive a estrutura de atacado é vendedor externo. A estrutura de varejo é o vendedor interno. Você tem que ter um bom balconista que sabe atender ali o cliente. É atendimento pessoal. Já o vendedor de atacado, ele vai visitar empresas para vender. Então ele tem que ter outra cabeça, outro tipo de vendedor. Então ele começou a se dar mal sobre todos os aspectos. E aí como é que foi? Essa multinacional fez o quê? Escolheu mais de 30 varejistas grandes, matou todos eles. Porque todos eles começaram a ter problema, porque compraram muito, valor muito acima da sua capacidade, e não conseguiram pagar, e pior, deixaram de pagar os seus fornecedores tradicionais para pagar e ficar em dia com a multinacional, porque eles achavam que eles iam ser atacadistas. Quando eles olharam, eles tinham mais de 30 atacadistas concorrentes, novatos como ele, que quebraram igual a ele. Isso eu assisti de cadeira, e tem mais. Eu aconselhei a pelo menos meia dúzia deles a não entrar nessa furada, porque eles me contaram que iam fazer isso. E eu falei: não faça isso, você vai se dar mal. Porque eu conheci o mercado, né? Eu conheci o mercado todo, porque eu tinha uma empresa de representação que atuava naquele mercado. Então eu conhecia tudo, eu sabia como é que funcionava e via essa maldade. Mas a vaidade é muito séria. Aí vamos entrar agora com a espiritualidade. Um empresário espiritualizado, ele tem autodomínio do seu ego. Porque eu vi que todos os 30 que entraram nessa furada, entraram eles levaram uma rasteira do seu próprio ego, levaram uma rasteira da sua vaidade, porque não queriam se assumir varejista, porque acham que varejo é menor. Mas queriam, né, como diz na gíria, arrotar o título, né? Eu sou um atacadista e sou distribuidor da marca tal. E aí foi quando eles quebraram a cara.
pessoas que nunca atrasaram uma única duplicata, que naquela época chamava duplicata, mas a gente chama de título, né? Um compromisso, e passaram a não ter como pagar aqueles seus fornecedores que o sustentaram a vida toda e fizeram dele, auxiliaram ele, não fizeram dele, porque ele é que ele teve o seu mérito, né? Mas foram os que contribuíram e colaboraram com ele. Conclusão, eu vi com muita tristeza, porque eram pessoas que a gente tinha uma ligação pessoal, estava sempre em contato, por mais que não queira, você faz um bom ambiente com essas pessoas. E aí eles quebraram todos. Mas quem que destruiu eles? Eles mesmos. A vaidade, o orgulho e a ambição. Isso é do ego. Quem não tem espiritualidade tende a essas coisas. Viver aparências e não viver a sua própria essência. Mesmo porque ele não tem a menor noção do que é a sua própria essência. Ele olha sempre aquilo que ele vai mostrar para os vizinhos. Aí ele começa a comprar o carro mais luxuoso para dizer que ele é bem sucedido. E quando quebra, como é que fica? Você não ter carro ou ter que comprar um carro velho? Como é que você fica? Se você não tem personalidade para andar de carro velho, como é que vai fazer? Você que trocava de carro de 6 em 6 meses, depois tem que andar com um carro velhinho e conservar, porque você não tem dinheiro para comprar mais carro nenhum. Como é que você vai fazer quando quebrar? Onde é que você vai botar a tua cara? Porque você não tem a sua própria visão de ser. Eu sou interiormente. Você tem uma aparência para sustentar. E isso é que destrói. Por isso que eu digo, parece no início que eu estava dando uma assessoria empresarial. Isso eu faço fora da ordem da coroa. Mas aqui dentro nós temos que falar da espiritualidade. Porque o que derruba o empresário é o seu excesso de vaidade, de orgulho e de ambição. E eu vou entrar em outro tema sobre isso. É quando o empresário se endivida em banco para ter algo muito maior do que ele tinha. Ele não se contenta em estar naquele patamar crescendo, seguindo o ritmo, acompanhando a evolução das coisas, tendo uma reserva. Ele quer ser maior do que ele é para mostrar na reunião do clube, lá nessas associações que tem muito empresário, para mostrar que ele é o tal, ele é o rei da cocada. E aí você dá mal. Mas por quê? Por falta de espiritualidade. Porque quem não tem espiritualidade não consegue dominar o seu ego. Tem nem noção de que é isso. Nem noção que é o seu ego que está te traindo, está te derrubando. E aí começa a coisa a degringolar. Então, meus queridos empresários, colegas empresários, porque hoje eu estou mais para aposentadoria e mais para espiritualidade do que para qualquer negócio, eu quero deixar para vocês essa mensagem. Tenham mais espiritualidade na sua conduta de vida, que os seus negócios serão muito prósperos. Meu mais profundo namastê.